A luz que apareceu antes da última batida, segredos que a noite esconde, e verdades que só a alma, em sua mais profunda solidão, ousa sussurrar para o vazio. Dizem que os anjos só se mostram quando o coração está pronto para ver, quando a escuridão atinge um ponto de saturação onde a luz, por contraste, se torna inegável. Não como uma figura alada de contos infantis, mas como uma verdade que se manifesta, uma presença que transcende o palpável, um sopro divino na teia da existência. E foi exatamente isso que aconteceu com Elias, numa noite que parecia tecida com os fios da mais densa melancolia, um encontro que reescreveu a gramática de sua alma. Elias era um homem de silêncios, um artesão da quietude. Seus dias, antes preenchidos pela melodia suave de Clara, sua esposa, haviam se transformado em uma sinfonia de ausência. A casa, antes um vibrante palco de risadas e conversas, agora era um santuário de ecos, onde cada objeto guardava uma lembrança dolorosa. Ele a havia perdido para a doença, para o tempo, para aquela inevitável dança que todos, um dia, somos obrigados a encarar. Mas a dor de Elias não era apenas a dor da perda, era a dor da desconexão, da sensação de ter sido deixado para trás, uma folha seca num galho solitário, esperando o vento final para se desprender completamente. Ele se via, muitas vezes, sentado na velha poltrona da sala, a mesma onde Clara costumava ler para ele, o olhar perdido na janela, observando o ir e vir da vida lá fora, um mundo que parecia ter esquecido sua existência. As tardes se arrastavam em um crepúsculo perpétuo, e as noites eram ainda piores. O silêncio se tornava um peso insuportável, um manto denso que sufocava qualquer resquício de esperança. Ele tentava preencher o vazio com a música de um velho disco de vinil, com a leitura de livros esquecidos, mas nada parecia alcançar as profundezas de sua alma. A fé, antes uma âncora firme em sua vida, parecia ter se desfeito em 1000 pedaços, flutuando como pó nas correntes de ar da incerteza. Perguntava-se para que servia toda aquela beleza, todo aquele amor que havia sentido, se tudo terminaria assim, em cinzas e solidão. Essa era a sua crise, o abismo que se abria sob seus pés a cada amanhecer e a cada anoitecer, a dúvida sobre o propósito de continuar, sobre o sentido de cada batida de seu próprio coração. Naquela noite em particular, o céu chorava sem trégua. Uma tempestade violenta castigava a cidade, e o vento uivava como uma criatura faminta, batendo nas vidraças com fúria. Elias estava em seu pequeno escritório, o mesmo onde Clara havia pintado tantos quadros, agora envolto em penumbra, iluminado apenas pela fraca luz de uma luminária antiga. Ele segurava uma fotografia em suas mãos, o retrato sorridente de Clara, e as lágrimas, há muito represadas, finalmente romperam a barreira. Não eram apenas lágrimas de tristeza, mas de um cansaço profundo, uma exaustão da alma. Sentia que seu próprio coração, exaurido, estava prestes a ceder, a dar sua última batida de resistência. A ideia de simplesmente se entregar, de deixar que o vazio o consumisse por completo, nunca pareceu tão tentadora. Ele fechou os olhos, o rosto molhado, as mãos tremendo, desejando apenas que a dor parasse. Foi então que aconteceu. Não houve som, não houve estrondo, nada que indicasse uma invasão física. Mas Elias sentiu uma mudança na atmosfera, um calor suave que começou a preencher o cômodo, dissipando o frio úmido da tempestade lá fora. Um cheiro sutil, como de chuva fresca e terra molhada misturado a algo mais antigo, algo sagrado, como incenso queimado em templos milenares, começou a flutuar no ar. Ele abriu os olhos, hesitante, e o que viu não foi uma figura, não foi um ser com asas ou um rosto definido. Era uma luz. Não uma luz que ofuscava, mas uma luz que acalmava, que envolvia. Começou como um brilho pálido e dourado no canto do quarto, perto da velha estante de livros de Clara, e foi se expandindo suavemente, pulsando com uma vida própria, uma respiração silenciosa. Aquela luz dançava, sem fonte aparente, e Elias sentiu-se completamente envolvido por uma sensação que ele não conhecia há muito tempo: paz. Uma paz tão profunda que silenciava o uivo do vento e o trovão que ressoava lá fora, silenciava até mesmo a tempestade em seu próprio peito. Era como se o tempo tivesse parado, ou talvez, como se ele tivesse sido transportado para um espaço onde o tempo não existia. Dentro daquela luz, ele começou a ver, ou a sentir, imagens. Não eram visões nítidas,
mas fragmentos de memórias, momentos com Clara, momentos de puro amor, risadas compartilhadas, o toque de suas mãos. Eram tão vívidas, tão reais, que parecia revivê-las não como lembranças do passado, mas como verdades eternas, que não podiam ser apagadas pela morte, nem pelo tempo. O brilho se intensificou, mas sem nunca ferir seus olhos. Era uma luz gentil, convidativa, e Elias sentiu um impulso irresistível de estender a mão. E quando o fez, sentiu um toque. Não um toque físico, palpável, mas uma sensação de carinho e acolhimento que parecia emanar da própria luz. Era um toque que não precisava de pele para ser sentido, que alcançava diretamente a essência de seu ser. E com esse toque, veio uma mensagem, não em palavras, mas em uma compreensão profunda e instantânea que inundou sua mente, seu coração. A mensagem era de amor incondicional, de que Clara não estava perdida, que o amor verdadeiro nunca se esvai, apenas transcende, muda de forma. Que ele não estava sozinho, que a vida, mesmo na dor, carregava um propósito, uma beleza a ser redescoberta. E que ele, Elias, ainda tinha uma canção para tocar, uma história para contar, uma luz para irradiar. Nesse instante, a luz começou a se retrair, tão suavemente quanto havia surgido, diminuindo de intensidade até se dissipar completamente, deixando apenas o cheiro sutil no ar e o som da chuva amainando lá fora. Elias ficou ali, com a mão estendida, os olhos fixos no vazio que antes brilhava, o coração batendo agora com uma força diferente, uma nova melodia. Ele sabia que algo extraordinário havia acontecido, algo que a razão não poderia explicar, mas que a alma havia reconhecido. Ele não havia visto um anjo no sentido tradicional, mas havia sentido a presença do divino, um mensageiro da esperança que se manifestara na forma mais pura e essencial da luz e do amor. A partir daquela noite, o mundo de Elias começou a se reescrever, não com a caneta da euforia, mas com a pena da gratidão. Ele não se tornou um homem diferente por fora, mas sua essência, seu olhar sobre a vida, havia se transformado. Ele continuava a sentir a saudade de Clara, mas essa saudade não era mais uma ferida aberta, era uma ponte, uma lembrança doce de um amor que nunca terminaria. Voltou a tocar seu velho piano, notas hesitantes no começo, depois melodias que pareciam vir de um lugar profundo, um diálogo entre sua alma e o infinito. Cuidou do jardim com um carinho renovado, observando cada flor desabrochar como um milagre particular. Elias percebeu que a vida, mesmo depois da perda mais profunda, continua a pulsar, e que cada um de nós carrega dentro de si uma chama que pode ser reacendida. Ele havia recebido um presente, um lembrete de que há mais entre o céu e a terra do que nossos olhos podem ver, e que a luz sempre encontra um caminho para as almas que se abrem para recebê-la. E essa é a beleza do mistério, a promessa sussurrada em cada nascer do sol, que não estamos sozinhos, que a esperança é uma constante, e que o consolo pode surgir nos momentos mais inesperados, vindo de lugares que sequer podemos imaginar. A experiência de Elias nos convida a olhar para além do véu do visível, a sentir com o coração e a ouvir com a alma, pois talvez seja assim que o divino se comunica conosco. E se os anjos sempre estiverem por perto, aguardando apenas que olhemos com os olhos da alma, que silenciemos o ruído do mundo para ouvir a canção suave da eternidade? Que outras luzes estariam esperando para aparecer antes que a nossa própria última batida de fé se cale? Se você já sentiu uma presença assim, um toque invisível, uma mensagem que transcendeu o explicável, compartilhe sua história conosco nos comentários abaixo. E se esta história tocou seu coração e acendeu uma faísca de esperança, inscreva-se no canal para continuarmos a compartilhar essas jornadas de luz, para que juntos possamos explorar os segredos que a alma ousa sussurrar e as maravilhas que o universo gentilmente nos revela. A luz que apareceu antes da última batida, segredos que a noite esconde, e verdades que só a alma, em sua mais profunda solidão, ousa sussurrar para o vazio. Dizem que os anjos só se mostram quando o coração está pronto para ver, quando a escuridão atinge um ponto de saturação onde a luz, por contraste, se torna inegável. Não como uma figura alada de contos infantis, mas como uma verdade que se manifesta, uma presença que transcende o palpável, um sopro divino na teia da existência. E foi exatamente isso que aconteceu com Elias, numa noite que parecia tecida com os fios da mais densa melancolia, um encontro que reescreveu a gramática de sua alma. Elias era um homem de silêncios, um artesão da quietude.
Seus dias, antes preenchidos pela melodia suave de Clara, sua esposa, haviam se transformado em uma sinfonia de ausência. A casa, antes um vibrante palco de risadas e conversas, agora era um santuário de ecos, onde cada objeto guardava uma lembrança dolorosa. Ele a havia perdido para a doença, para o tempo, para aquela inevitável dança que todos, um dia, somos obrigados a encarar. Mas a dor de Elias não era apenas a dor da perda, era a dor da desconexão, da sensação de ter sido deixado para trás, uma folha seca num galho solitário, esperando o vento final para se desprender completamente. Ele se via, muitas vezes, sentado na velha poltrona da sala, a mesma onde Clara costumava ler para ele, o olhar perdido na janela, observando o ir e vir da vida lá fora, um mundo que parecia ter esquecido sua existência. As tardes se arrastavam em um crepúsculo perpétuo, e as noites eram ainda piores. O silêncio se tornava um peso insuportável, um manto denso que sufocava qualquer resquício de esperança. Ele tentava preencher o vazio com a música de um velho disco de vinil, com a leitura de livros esquecidos, mas nada parecia alcançar as profundezas de sua alma. A fé, antes uma âncora firme em sua vida, parecia ter se desfeito em 1000 pedaços, flutuando como pó nas correntes de ar da incerteza. Perguntava-se para que servia toda aquela beleza, todo aquele amor que havia sentido, se tudo terminaria assim, em cinzas e solidão. Essa era a sua crise, o abismo que se abria sob seus pés a cada amanhecer e a cada anoitecer, a dúvida sobre o propósito de continuar, sobre o sentido de cada batida de seu próprio coração. Naquela noite em particular, o céu chorava sem trégua. Uma tempestade violenta castigava a cidade, e o vento uivava como uma criatura faminta, batendo nas vidraças com fúria. Elias estava em seu pequeno escritório, o mesmo onde Clara havia pintado tantos quadros, agora envolto em penumbra, iluminado apenas pela fraca luz de uma luminária antiga. Ele segurava uma fotografia em suas mãos, o retrato sorridente de Clara, e as lágrimas, há muito represadas, finalmente romperam a barreira. Não eram apenas lágrimas de tristeza, mas de um cansaço profundo, uma exaustão da alma. Sentia que seu próprio coração, exaurido, estava prestes a ceder, a dar sua última batida de resistência. A ideia de simplesmente se entregar, de deixar que o vazio o consumisse por completo, nunca pareceu tão tentadora. Ele fechou os olhos, o rosto molhado, as mãos tremendo, desejando apenas que a dor parasse. Foi então que aconteceu. Não houve som, não houve estrondo, nada que indicasse uma invasão física. Mas Elias sentiu uma mudança na atmosfera, um calor suave que começou a preencher o cômodo, dissipando o frio úmido da tempestade lá fora. Um cheiro sutil, como de chuva fresca e terra molhada misturado a algo mais antigo, algo sagrado, como incenso queimado em templos milenares, começou a flutuar no ar. Ele abriu os olhos, hesitante, e o que viu não foi uma figura, não foi um ser com asas ou um rosto definido. Era uma luz. Não uma luz que ofuscava, mas uma luz que acalmava, que envolvia. Começou como um brilho pálido e dourado no canto do quarto, perto da velha estante de livros de Clara, e foi se expandindo suavemente, pulsando com uma vida própria, uma respiração silenciosa. Aquela luz dançava, sem fonte aparente, e Elias sentiu-se completamente envolvido por uma sensação que ele não conhecia há muito tempo: paz. Uma paz tão profunda que silenciava o uivo do vento e o trovão que ressoava lá fora, silenciava até mesmo a tempestade em seu próprio peito. Era como se o tempo tivesse parado, ou talvez, como se ele tivesse sido transportado para um espaço onde o tempo não existia. Dentro daquela luz, ele começou a ver, ou a sentir, imagens. Não eram visões nítidas, mas fragmentos de memórias, momentos com Clara, momentos de puro amor, risadas compartilhadas, o toque de suas mãos. Eram tão vívidas, tão reais, que parecia revivê-las não como lembranças do passado, mas como verdades eternas, que não podiam ser apagadas pela morte, nem pelo tempo. O brilho se intensificou, mas sem nunca ferir seus olhos. Era uma luz gentil, convidativa, e Elias sentiu um impulso irresistível de estender a mão. E quando o fez, sentiu um toque. Não um toque físico, palpável, mas uma sensação de carinho e acolhimento que parecia emanar da própria luz. Era um toque que não precisava de pele para ser sentido, que alcançava diretamente a essência de seu ser.
E com esse toque, veio uma mensagem, não em palavras, mas em uma compreensão profunda e instantânea que inundou sua mente, seu coração. A mensagem era de amor incondicional, de que Clara não estava perdida, que o amor verdadeiro nunca se esvai, apenas transcende, muda de forma. Que ele não estava sozinho, que a vida, mesmo na dor, carregava um propósito, uma beleza a ser redescoberta. E que ele, Elias, ainda tinha uma canção para tocar, uma história para contar, uma luz para irradiar. Nesse instante, a luz começou a se retrair, tão suavemente quanto havia surgido, diminuindo de intensidade até se dissipar completamente, deixando apenas o cheiro sutil no ar e o som da chuva amainando lá fora. Elias ficou ali, com a mão estendida, os olhos fixos no vazio que antes brilhava, o coração batendo agora com uma força diferente, uma nova melodia. Ele sabia que algo extraordinário havia acontecido, algo que a razão não poderia explicar, mas que a alma havia reconhecido. Ele não havia visto um anjo no sentido tradicional, mas havia sentido a presença do divino, um mensageiro da esperança que se manifestara na forma mais pura e essencial da luz e do amor. A partir daquela noite, o mundo de Elias começou a se reescrever, não com a caneta da euforia, mas com a pena da gratidão. Ele não se tornou um homem diferente por fora, mas sua essência, seu olhar sobre a vida, havia se transformado. Ele continuava a sentir a saudade de Clara, mas essa saudade não era mais uma ferida aberta, era uma ponte, uma lembrança doce de um amor que nunca terminaria. Voltou a tocar seu velho piano, notas hesitantes no começo, depois melodias que pareciam vir de um lugar profundo, um diálogo entre sua alma e o infinito. Cuidou do jardim com um carinho renovado, observando cada flor desabrochar como um milagre particular. Elias percebeu que a vida, mesmo depois da perda mais profunda, continua a pulsar, e que cada um de nós carrega dentro de si uma chama que pode ser reacendida. Ele havia recebido um presente, um lembrete de que há mais entre o céu e a terra do que nossos olhos podem ver, e que a luz sempre encontra um caminho para as almas que se abrem para recebê-la. E essa é a beleza do mistério, a promessa sussurrada em cada nascer do sol, que não estamos sozinhos, que a esperança é uma constante, e que o consolo pode surgir nos momentos mais inesperados, vindo de lugares que sequer podemos imaginar. A experiência de Elias nos convida a olhar para além do véu do visível, a sentir com o coração e a ouvir com a alma, pois talvez seja assim que o divino se comunica conosco. E se os anjos sempre estiverem por perto, aguardando apenas que olhemos com os olhos da alma, que silenciemos o ruído do mundo para ouvir a canção suave da eternidade? Que outras luzes estariam esperando para aparecer antes que a nossa própria última batida de fé se cale? Se você já sentiu uma presença assim, um toque invisível, uma mensagem que transcendeu o explicável, compartilhe sua história conosco nos comentários abaixo. E se esta história tocou seu coração e acendeu uma faísca de esperança, inscreva-se no canal para continuarmos a compartilhar essas jornadas de luz, para que juntos possamos explorar os segredos que a alma ousa sussurrar e as maravilhas que o universo gentilmente nos revela. A luz que apareceu antes da última batida, segredos que a noite esconde, e verdades que só a alma, em sua mais profunda solidão, ousa sussurrar para o vazio. Dizem que os anjos só se mostram quando o coração está pronto para ver, quando a escuridão atinge um ponto de saturação onde a luz, por contraste, se torna inegável. Não como uma figura alada de contos infantis, mas como uma verdade que se manifesta, uma presença que transcende o palpável, um sopro divino na teia da existência. E foi exatamente isso que aconteceu com Elias, numa noite que parecia tecida com os fios da mais densa melancolia, um encontro que reescreveu a gramática de sua alma. Elias era um homem de silêncios, um artesão da quietude. Seus dias, antes preenchidos pela melodia suave de Clara, sua esposa, haviam se transformado em uma sinfonia de ausência. A casa, antes um vibrante palco de risadas e conversas, agora era um santuário de ecos, onde cada objeto guardava uma lembrança dolorosa. Ele a havia perdido para a doença, para o tempo, para aquela inevitável dança que todos, um dia, somos obrigados a encarar. Mas a dor de Elias não era apenas a dor da perda, era a dor da desconexão, da sensação de ter sido deixado para trás, uma folha seca num galho solitário, esperando o vento final para se desprender completamente. Ele se via, muitas vezes, sentado na velha poltrona da sala, a mesma onde Clara costumava ler para ele, o olhar perdido na janela,
observando o ir e vir da vida lá fora, um mundo que parecia ter esquecido sua existência. As tardes se arrastavam em um crepúsculo perpétuo, e as noites eram ainda piores. O silêncio se tornava um peso insuportável, um manto denso que sufocava qualquer resquício de esperança. Ele tentava preencher o vazio com a música de um velho disco de vinil, com a leitura de livros esquecidos, mas nada parecia alcançar as profundezas de sua alma. A fé, antes uma âncora firme em sua vida, parecia ter se desfeito em 1000 pedaços, flutuando como pó nas correntes de ar da incerteza. Perguntava-se para que servia toda aquela beleza, todo aquele amor que havia sentido, se tudo terminaria assim, em cinzas e solidão. Essa era a sua crise, o abismo que se abria sob seus pés a cada amanhecer e a cada anoitecer, a dúvida sobre o propósito de continuar, sobre o sentido de cada batida de seu próprio coração. Naquela noite em particular, o céu chorava sem trégua. Uma tempestade violenta castigava a cidade, e o vento uivava como uma criatura faminta, batendo nas vidraças com fúria. Elias estava em seu pequeno escritório, o mesmo onde Clara havia pintado tantos quadros, agora envolto em penumbra, iluminado apenas pela fraca luz de uma luminária antiga. Ele segurava uma fotografia em suas mãos, o retrato sorridente de Clara, e as lágrimas, há muito represadas, finalmente romperam a barreira. Não eram apenas lágrimas de tristeza, mas de um cansaço profundo, uma exaustão da alma. Sentia que seu próprio coração, exaurido, estava prestes a ceder, a dar sua última batida de resistência. A ideia de simplesmente se entregar, de deixar que o vazio o consumisse por completo, nunca pareceu tão tentadora. Ele fechou os olhos, o rosto molhado, as mãos tremendo, desejando apenas que a dor parasse. Foi então que aconteceu. Não houve som, não houve estrondo, nada que indicasse uma invasão física. Mas Elias sentiu uma mudança na atmosfera, um calor suave que começou a preencher o cômodo, dissipando o frio úmido da tempestade lá fora. Um cheiro sutil, como de chuva fresca e terra molhada misturado a algo mais antigo, algo sagrado, como incenso queimado em templos milenares, começou a flutuar no ar. Ele abriu os olhos, hesitante, e o que viu não foi uma figura, não foi um ser com asas ou um rosto definido. Era uma luz. Não uma luz que ofuscava, mas uma luz que acalmava, que envolvia. Começou como um brilho pálido e dourado no canto do quarto, perto da velha estante de livros de Clara, e foi se expandindo suavemente, pulsando com uma vida própria, uma respiração silenciosa. Aquela luz dançava, sem fonte aparente, e Elias sentiu-se completamente envolvido por uma sensação que ele não conhecia há muito tempo: paz. Uma paz tão profunda que silenciava o uivo do vento e o trovão que ressoava lá fora, silenciava até mesmo a tempestade em seu próprio peito. Era como se o tempo tivesse parado, ou talvez, como se ele tivesse sido transportado para um espaço onde o tempo não existia. Dentro daquela luz, ele começou a ver, ou a sentir, imagens. Não eram visões nítidas, mas fragmentos de memórias, momentos com Clara, momentos de puro amor, risadas compartilhadas, o toque de suas mãos. Eram tão vívidas, tão reais, que parecia revivê-las não como lembranças do passado, mas como verdades eternas, que não podiam ser apagadas pela morte, nem pelo tempo. O brilho se intensificou, mas sem nunca ferir seus olhos. Era uma luz gentil, convidativa, e Elias sentiu um impulso irresistível de estender a mão. E quando o fez, sentiu um toque. Não um toque físico, palpável, mas uma sensação de carinho e acolhimento que parecia emanar da própria luz. Era um toque que não precisava de pele para ser sentido, que alcançava diretamente a essência de seu ser. E com esse toque, veio uma mensagem, não em palavras, mas em uma compreensão profunda e instantânea que inundou sua mente, seu coração. A mensagem era de amor incondicional, de que Clara não estava perdida, que o amor verdadeiro nunca se esvai, apenas transcende, muda de forma. Que ele não estava sozinho, que a vida, mesmo na dor, carregava um propósito, uma beleza a ser redescoberta. E que ele, Elias, ainda tinha uma canção para tocar, uma história para contar, uma luz para irradiar. Nesse instante, a luz começou a se retrair, tão suavemente quanto havia surgido, diminuindo de intensidade até se dissipar completamente, deixando apenas o cheiro sutil no ar e o som da chuva amainando lá fora.
Elias ficou ali, com a mão estendida, os olhos fixos no vazio que antes brilhava, o coração batendo agora com uma força diferente, uma nova melodia. Ele sabia que algo extraordinário havia acontecido, algo que a razão não poderia explicar, mas que a alma havia reconhecido. Ele não havia visto um anjo no sentido tradicional, mas havia sentido a presença do divino, um mensageiro da esperança que se manifestara na forma mais pura e essencial da luz e do amor. A partir daquela noite, o mundo de Elias começou a se reescrever, não com a caneta da euforia, mas com a pena da gratidão. Ele não se tornou um homem diferente por fora, mas sua essência, seu olhar sobre a vida, havia se transformado. Ele continuava a sentir a saudade de Clara, mas essa saudade não era mais uma ferida aberta, era uma ponte, uma lembrança doce de um amor que nunca terminaria. Voltou a tocar seu velho piano, notas hesitantes no começo, depois melodias que pareciam vir de um lugar profundo, um diálogo entre sua alma e o infinito. Cuidou do jardim com um carinho renovado, observando cada flor desabrochar como um milagre particular. Elias percebeu que a vida, mesmo depois da perda mais profunda, continua a pulsar, e que cada um de nós carrega dentro de si uma chama que pode ser reacendida. Ele havia recebido um presente, um lembrete de que há mais entre o céu e a terra do que nossos olhos podem ver, e que a luz sempre encontra um caminho para as almas que se abrem para recebê-la. E essa é a beleza do mistério, a promessa sussurrada em cada nascer do sol, que não estamos sozinhos, que a esperança é uma constante, e que o consolo pode surgir nos momentos mais inesperados, vindo de lugares que sequer podemos imaginar. A experiência de Elias nos convida a olhar para além do véu do visível, a sentir com o coração e a ouvir com a alma, pois talvez seja assim que o divino se comunica conosco. E se os anjos sempre estiverem por perto, aguardando apenas que olhemos com os olhos da alma, que silenciemos o ruído do mundo para ouvir a canção suave da eternidade? Que outras luzes estariam esperando para aparecer antes que a nossa própria última batida de fé se cale? Se você já sentiu uma presença assim, um toque invisível, uma mensagem que transcendeu o explicável, compartilhe sua história conosco nos comentários abaixo. E se esta história tocou seu coração e acendeu uma faísca de esperança, inscreva-se no canal para continuarmos a compartilhar essas jornadas de luz, para que juntos possamos explorar os segredos que a alma ousa sussurrar e as maravilhas que o universo gentilmente nos revela. A luz que apareceu antes da última batida, segredos que a noite esconde, e verdades que só a alma, em sua mais profunda solidão, ousa sussurrar para o vazio. Dizem que os anjos só se mostram quando o coração está pronto para ver, quando a escuridão atinge um ponto de saturação onde a luz, por contraste, se torna inegável. Não como uma figura alada de contos infantis, mas como uma verdade que se manifesta, uma presença que transcende o palpável, um sopro divino na teia da existência. E foi exatamente isso que aconteceu com Elias, numa noite que parecia tecida com os fios da mais densa melancolia, um encontro que reescreveu a gramática de sua alma. Elias era um homem de silêncios, um artesão da quietude. Seus dias, antes preenchidos pela melodia suave de Clara, sua esposa, haviam se transformado em uma sinfonia de ausência. A casa, antes um vibrante palco de risadas e conversas, agora era um santuário de ecos, onde cada objeto guardava uma lembrança dolorosa. Ele a havia perdido para a doença, para o tempo, para aquela inevitável dança que todos, um dia, somos obrigados a encarar. Mas a dor de Elias não era apenas a dor da perda, era a dor da desconexão, da sensação de ter sido deixado para trás, uma folha seca num galho solitário, esperando o vento final para se desprender completamente. Ele se via, muitas vezes, sentado na velha poltrona da sala, a mesma onde Clara costumava ler para ele, o olhar perdido na janela, observando o ir e vir da vida lá fora, um mundo que parecia ter esquecido sua existência. As tardes se arrastavam em um crepúsculo perpétuo, e as noites eram ainda piores. O silêncio se tornava um peso insuportável, um manto denso que sufocava qualquer resquício de esperança. Ele tentava preencher o vazio com a música de um velho disco de vinil, com a leitura de livros esquecidos, mas nada parecia alcançar as profundezas de sua alma. A fé, antes uma âncora firme em sua vida, parecia ter se desfeito em 1000 pedaços, flutuando como pó nas correntes de ar da incerteza. Perguntava-se para que servia toda aquela beleza, todo aquele amor que havia sentido, se tudo terminaria assim, em cinzas e solidão.
Essa era sua crise, o abismo que se abria sob seus pés a cada amanhecer e a cada anoitecer, a dúvida sobre o propósito